Pessoal, dando início aí, na verdade, voltando ao que nós falávamos a respeito da possibilidade de qualificação da posse como um direito real ou não, além dos argumentos que são tradicionalmente invocados pela doutrina que sustenta a possibilidade de configuração da posse como um direito real, e aí como exemplar dessa doutrina a gente pode citar o Caio Mário, conforme eu disse no final do vídeo passado. A gente tem alguns argumentos indicados pela própria legislação de direito processual que permitem o enquadramento da posse como um direito real. O primeiro deles diz respeito ao dispositivo que trata da competência para processar e julgar ações que tratem de direitos reais imobiliários. O juízo competente para julgar esse tipo de ação é o juízo da situação da coisa, conforme previsão legal do artigo 47 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido, o parágrafo 2º do artigo 47 prevê que é competente para processar e julgar ações possessórias que tratem de direitos reais imobiliários o foro da situação da coisa, o juízo localizado no foro da situação da coisa, o que nos leva a crer que o CPC considera a posse um direito real ao estabelecer a mesma competência foro do domicílio da coisa, né, da situação da coisa, para processar tanto ações que discutem propriedade quanto ações que discutem posse. Além desse dispositivo que trata da competência, que é a mesma, foro da situação da coisa, a gente também vai ter a mesma regra no tocante à necessidade de outorga conjugal ou autorização entre cônjuges para a propositura de ações que tratem direitos reais imobiliários ou formação de litisconsórcio passivo necessário, né? O artigo 73, ele vai exigir que se uma pessoa casada quer propor uma ação que discuta direito de propriedade, direito de usufruto, enfim, direito promissário comprador, qualquer ação que trate de direito real, se essa pessoa for casada ou viver em união estável, ela depende necessariamente da autorização do seu cônjuge ou companheiro para ingressar em juízo. Da mesma forma, se alguém decide ingressar com uma demanda que discuta direito real em face de pessoa casada, é necessário a formação de um litisconsórcio necessário no polo passivo da ação. E aí o artigo 73 vai impor essa exigência dizendo que tanto a outorga conjugal no polo ativo quanto a formação do litisconsórcio passivo é necessário nas ações que tratam de direitos reais imobiliários. E aí o artigo 73 vai tratar, lá no parágrafo 2º, também das ações possessórias, dizendo que a formação do litisconsórcio, seja ativo, seja passivo, também é necessária quando se tratar de ação possessória que discuta com posse conjunta ou atos de moléstia à posse praticados por ambos os cônjuges. Há, então, necessidade de participação de ambos os cônjuges ou companheiros, seja no polo ativo, seja no polo passivo, quando a ação possessória discutir com posse ou atos de moléstia à posse praticados por ambos os cônjuges. Ou seja, a mesma exigência que a legislação processual faz em relação a ações que discutam direitos reais imobiliários, ela faz em relação às ações possessórias. O que nos leva a crer que a posse é tratada pelo Código de Processo Civil como um direito real, ok? Bom, pessoal, complementando ainda, para encerrar essa parte do direito material, que diz respeito à posse, né, do direito material à posse, é necessário que a gente discuta ainda qual é o fundamento legal que ampara a proteção que é oferecida juridicamente ao possuidor. A posse é vista apenas como um elemento complementar da propriedade, ela pode ser vista como uma exterioridade do domínio, um complemento indispensável à propriedade. Ora, seria muito injusto se conceber ou se ler a posse partindo dessa tônica, porque senão
só estaria apto à tutela possessória ou à proteção possessória aquele que conseguisse comprovar o exercício da posse por meio do título de propriedade. A gente sabe que não é dessa forma, que não se dá dessa forma. Basta a gente pensar no seguinte: se temos um contrato de locação, diante da ausência do locatário, não pode o locador simplesmente sair invadindo o imóvel cedido para o locatário, né, simplesmente porque existe um contrato amparando a relação e a simples inadimplência do locatário não autoriza ao locador a retomada do imóvel através de esbulho possessório, né? É perfeitamente possível se imaginar que, diante desse caso, se o locador, durante o curso do contrato, viola a posse do locatário, no caso de ausência do locatário do local, o locatário ingressar com uma ação de reintegração de posse, e tem que ser dada em face do locador, né? E tem que ser conferida, nesse caso, a posse ao locatário, que tinha a posse direta, que tem o direito à posse direta regulamentada pelo contrato, né, que ainda não foi rescindido. Então, nesse caso, não existe propriedade, mas existe o direito de proteção de tutela à posse exercida legitimamente de pleno direito, né? Então, o fundamento da proteção possessória nada mais é do que a própria posse e não a propriedade. A posse não é mais só um elemento conectado necessariamente ao direito de propriedade. Ela detém proteção por si só. E é possível se dizer que a proteção da posse se justifica pelo próprio exercício da função social dela, ou da função social desempenhada pelo possuidor. E partindo dessa leitura, a gente pode imaginar o seguinte: quando houver um conflito aí, em que esteja, de um lado, o proprietário esbulhado de um latifúndio improdutivo e de outro, o possuidor que em tese esbulhou, pensemos aí, por exemplo, nas ocupações do movimento do sem terra, em ocupações urbanas, né, de imóveis que não tinham qualquer finalidade social, não tinham qualquer função social desempenhada, porque estavam abandonados há muito tempo, um latifúndio improdutivo, enfim, essas pessoas vão e ocupam, né, o movimento sem terra, ou pessoas sem teto, né, ocupam essas propriedades e passam a fazer delas ali o seu sustento, o seu modo de vida, né, passam a tornar a propriedade produtiva através do exercício da posse, da fruição da coisa. Ali plantam, ali colhem, dali tiram seu sustento, né, dali fazem a sua moradia. Pensemos que, nesse caso, o proprietário ingresse depois de um tempo de invasão, depois de um tempo de exercício de posse, né, com uma ação de reintegração da posse. Nesse caso aí, quem merece a proteção? O possuidor, que esbulhou um tempo, mas que desempenha a função social da posse, tornando a propriedade produtiva, ou o proprietário que nunca desempenhou função social? É perfeitamente possível se imaginar que o juiz conceda a proteção adequada para o possuidor, que, mesmo tendo esbulhado, né, exerce atualmente a função social da posse, realizando a finalidade que foi constitucionalmente imposta à propriedade, né, de cumprir com uma função social. Bom, pessoal, continuando aí, dando continuidade ao nosso estudo, já diferenciamos as ações possessórias, que têm como fundamento a tutela do possuidor que foi molestado em sua posse, e das ações petitórias, que tem como discussão, em última análise, o direito do proprietário, o ius possidendi, em contraponto ao ius possessionis. As ações possessórias são reintegração, manutenção e interdito proibitório, enquanto as petitórias são aquelas conectadas a relações que dizem respeito ao domínio, como exemplos, nunciação de obra nova, reivindicação de propriedade, imissão na posse, divisão e demarcação de terras particulares. Com exceção da divisão e demarcação de terras particulares, as demais ações petitórias não encontram previsão de rito especial, de procedimento especial no novo CPC. São ações que ganham nomes, seja porque
existe uma doutrina civilista já sólida nesse sentido, que atribui nomes às pretensões, apesar de não haver mais procedimentos especiais nesse sentido, seja porque códigos anteriores, como o CPC de 39 ou o CPC de 73, chegavam a prever alguns procedimentos especiais que tratavam dessas ações petitórias. A emissão na posse, por exemplo, era um procedimento especial previsto no CPC de 39. Que, no entanto, não tem previsão legal equivalente nem no de 73, nem no de 2015. A ação de enunciação de obra nova existia no CPC de 73, como procedimento especial, não existe mais no CPC de 2015, né? A divisão e demarcação existe como procedimento especial e a ação de reivindicação de propriedade nunca teve procedimento especial previsto, ok? Pensando ainda aí no sistema que é oferecido pelo CPC a respeito das ações possessórias, é interessante verificar que o sistema prevê, além dos três interditos, né, a reintegração com o intuito de proteger o possuidor que foi esbulhado, que perdeu a posse por um ato de esbulho, a manutenção para afastar a queixa de turbação, para proteger o possuidor que foi violado na posse sem perdê-la, o possuidor turbado, né? E o interdito para proteger o possuidor que foi ameaçado no exercício da sua posse. O CPC, ao começar a tratar dos procedimentos possessórios, já trata da chamada fungibilidade entre os interditos, da possibilidade de substituição de um interdito pelo outro. Ou seja, como existe uma diferença muito tênue entre o tipo de ato de moléstia após que foi praticado, né, se ele implicou em perda ou apenas violação, ou sequer foi consumado, se ele é só uma ameaça, né, isso pouco importa para se requerer a proteção possessória. Ainda, por exemplo, que se descreva que houve prática de esbulho, mas se peça a manutenção da posse, ou ao contrário, ainda que se descreva a prática de ato de turbação, mas se requeira a reintegração da posse, é possível ao juiz substituir o interdito incorreto e recebê-lo como se correto fosse, ok? A fungibilidade é a possibilidade de substituição da via inadequada, como se adequada fosse, né? Utilizando uma passagem aqui do Alexandre Freitas Câmara, ele vai dizer o seguinte, ao tratar da fungibilidade entre interditos possessórios. É certo, porém, que há casos em que não é tão simples determinar se ocorreu esbulho, turbação ou mera ameaça à posse. Além disso, pode ocorrer alguma modificação no tipo de moléstia à posse depois do ajuizamento da demanda. É nesses casos que o legislador previu, na norma veiculada no artigo 554, a fungibilidade entre os interditos possessórios. Significa isso dizer que o ajuizamento de uma demanda possessória não impede que o juiz conceda medida diferente da postulada, mas que se revele adequada à proteção da posse no caso concreto. Assim, por exemplo, ajuizada a ação de reintegração da posse, nada impede que o magistrado, verificando ter ocorrido turbação e não esbulho, ação de reintegração da posse, nada impede que o magistrado, verificando ter ocorrido turbação e não esbulho, defira a manutenção do demandante na posse. Ou seja, a promoção equivocada de uma ação no lugar da outra, né? O pedido equivocado, por exemplo, de reintegração, sendo o caso de esbulho, não gera extinção do processo por defeito de forma ou por erro no procedimento escolhido, ou gera uma decisão extrapetita que, em tese, poderia provocar nulidade do procedimento. Não, porque o juiz pode outorgar a proteção possessória adequada para o caso, mesmo o pedido estando incorreto
Nesse sentido, pessoal, a previsão legal do 554 vai dizer o seguinte pra gente: a propositura de uma ação possessória em vez da outra não obsta que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos sejam provados. Então, o que importa na ação possessória não é o pedido formulado, e sim a descrição dos fatos ocorridos, porque o juiz pode outorgar a tutela possessória qualquer que seja o pedido, né? Ainda que o pedido seja de reintegração, se for comprovada a turbação, ou o contrário, se o pedido for de manutenção, se for comprovado o esbulho, o juiz pode normalmente conceder a proteção possessória. Ele pode receber o procedimento inadequado como se adequado fosse. Daí a possibilidade de fungibilidade ou de substituição entre os interditos. Ainda nesse sentido, pessoal, é importante nós destacarmos que o procedimento especial previsto nos artigos 554 a 568, ele é aplicável às chamadas ações de força nova ou ações que discutam posse nova, que são as ações promovidas, distribuídas após a ocorrência de um ano, após o lapso, decurso, né, temporal de 1 ano e 1 dia, até 1 ano e dia do ato de moléstia após praticado. Ou seja, se eu sofri esbulho hoje, fui esbulhada na minha posse hoje, eu sofri uma turbação hoje, eu sofri uma ameaça hoje, eu tenho 1 ano e 1 dia para promover a ação de reintegração, de manutenção de interdito proibitório em face daquele que me esbulhou, me turbou ou praticou o ato de ameaça à minha posse. Então, o procedimento especial previsto lá no CPC, nos artigos 554 a 568, vai dizer respeito especificamente às ações de força nova, que são aquelas propostas dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, contados da prática do ato de moléstia após. Retomando o exemplo que eu dei no primeiro vídeo, se a gente pensar, por exemplo, na ruptura do contrato de comodato que foi efetuada pelo pedido do João de devolução do imóvel pela Maria, né, através da ligação e posteriormente da notificação da Maria, a partir desse momento em que se rompeu o contrato, a gente teria aí 1 ano, a gente não, né? O João teria 1 ano e 1 dia para promover a ação de reintegração de posse em face da Maria, sendo essa ação regida pelas normas que regulamentam o procedimento especial previsto nos artigos 554 a 568. Caso a parte autora deixe transcorrer esse prazo de 1 ano e 1 dia para a propositura do procedimento possessório correspondente, ela deixa de ter o direito de ter a posse tutelada? Não. Acontece que esse direito vai ser levado a juízo através de um procedimento comum, que não tem a proteção diferenciada do procedimento possessório descrito lá nos 554 e seguintes, né? A diferença do procedimento comum para o procedimento de força nova, previsto no 554 e seguintes, é que o procedimento de força nova contempla a possibilidade de requerimento de uma liminar de tutela de evidência, que vai depender basicamente da prova da posse, de que houve um ato de moléstia à posse e de que esse ato foi praticado dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, né? De 1 ano e 1 dia. Trata-se de uma liminar de tutela de evidência que não exige a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, para que haja antecipação dos efeitos da tutela. Então, procedimento de força nova, que são as ações propostas dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, são muito mais céleres do que o procedimento comum, que só permite a formulação de requerimento liminar se eu consigo enquadrar esse requerimento dentre as situações que permitem a formulação de tutela provisória de urgência, artigo 300, ou de evidência 311, naquelas hipóteses que justificam a formulação de tutela provisória no procedimento comum,
né? Na ação possessória de força nova, não. Basta eu comprovar a posse, o ato de moléstia à posse, o esbulho, a turbação ou a ameaça, e que esses atos ocorreram a menos ou dentro de um prazo de 1 ano e 1 dia, né? Para ter direito à tutela liminar possessória, ou seja, para ter direito a uma decisão que concede os efeitos da tutela no início do procedimento, né, antes da sentença transitada em julgado. Então, para falar em procedimento especial, a gente tem que verificar há quanto tempo ocorreu o ato de moléstia à posse discutido na ação, o esbulho, a turbação ou a ameaça. Se eles ocorreram dentro do prazo de 1 ano e dia, né, a menos de 1 ano e dia, a ação vai ser regulamentada pelos artigos 554 e seguintes. Caso contrário, o procedimento será o comum. A ação será de força velha, e o que diferencia um de outro é, basicamente, repetindo, a possibilidade de concessão de liminares de tutela de evidência, conforme artigo 562, nos procedimentos de força nova, ok? E como é que se inicia um procedimento de força nova, um procedimento possessório de força nova? Quem é o juízo competente? O que é exigido na petição inicial? Qual é a natureza jurídica da sentença? Né? O que é necessário que o juiz aprecie para conceder uma liminar de tutela possessória? Quem são os legitimados, ativos e passivos? Né? Bom, pessoal, vamos começar aí pela análise da competência. Como a gente já disse, as ações possessórias tratadas como direito real, né, após tratada como direito real pelo Código de Processo Civil, tem previsão legal de competência no artigo 47, que vai atribuir competência absoluta, lá no parágrafo 2º, ao juízo da situação da coisa para processar ações possessórias que tratem de ações possessórias imobiliárias que recaem sobre coisas imóveis. Então, ações possessórias sobre bens imóveis tem competência absoluta atribuída ao juízo da situação da coisa. Já ações possessórias que tratam de posse sobre coisa móvel, que tratem de bens móveis, o Código não considera que a posse é um direito real nesse caso e, portanto, a competência que é atribuída legalmente para processar esse tipo de ação, a ação possessória que trate de bens móveis, é a do foro do domicílio do réu, já que a gente aplica a regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC. Então, ação possessória que trata de bem imóvel, foro da situação da coisa, possessória de bem móvel, domicílio do réu, ok? Em relação à tutela da posse, as ações possessórias podem ser propostas tanto para proteção do possuidor direto, quanto para proteção do possuidor indireto. Basta a gente pensar, por exemplo, no primeiro caso, né, na segunda situação exemplificativa que eu dei para vocês, do locador que invade o imóvel do locatário, porque o locatário está inadimplente, o locador aproveita que ele viajou e vai lá e invade o imóvel do locatário, violando o contrato de locação entabulado entre as duas pessoas. É perfeitamente possível se imaginar o locatário se ingressando com uma ação de reintegração de posse para a retomada da coisa que lhe foi esbulhada, porque ele exercia a posse autorizada por contrato de boa-fé, né? E a inadimplência não justifica o ato de esbulho possessório praticado pelo locador. Uma situação de reintegração que pode ser justificada para a proteção do possuidor indireto, por exemplo, é a primeira situação que eu citei de exemplo para vocês no vídeo anterior, que é a situação do comodante
que busca retomar a coisa, a posse da coisa dada em comodato para um comodatário, né? Seria o caso do João, que tenta retomar a posse da coisa cedida em comodato a Maria, a partir do momento que ele a notifica, dizendo que quer a coisa de volta e ela não devolve, né? O João perdeu a posse indireta que ele detinha por ocasião do contrato de comodato e pretende retomar tanto a posse direta quanto a posse indireta quanto a posse direta. Então, as ações possessórias podem proteger tanto o possuidor direto quanto o possuidor indireto, ok? Da mesma forma, é possível se vislumbrar no polo passivo a existência de réus, possuidores diretos ou possuidores indiretos. O legitimado passivo, que importa dizer que é sempre aquele que praticou o ato de moléstia à posse, e aí é possível se imaginar que ele possa ser o possuidor direto ou indireto, né? E aí, pessoal, ao analisar essas questões, né, de competência e de legitimidade ativa e passiva, nos vem a ideia de formação da inicial. Quais são os requisitos exigidos para a distribuição de uma petição inicial no procedimento possessório? Bom, a inicial deve carregar aqueles mesmos requisitos do 319, né? Endereçamento para o juízo competente, preâmbulo com qualificação completa das partes e nome da ação, referindo-se especificamente que se trata de ação de força nova proposta dentro do prazo de 1 ano em dia, portanto regulamentada pelos artigos 554 e seguintes do CPC, né? Descrição dos fatos, e aí é muito importante destacar a necessidade de se expor os fatos com clareza para que o juiz outorgue a proteção possessória adequada para o caso. Então é importante que se relate e se prove a prática ou do esbulho, ou da turbação, ou da ameaça, ainda que o pedido possessório seja feito equivocadamente. O que importa é a descrição dos fatos, né? Desde que comprovados também por documentos, por testemunhas, enfim. Descrição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, requerimentos, e sendo ação de força nova, procedimento especial, ainda se admite a formulação de uma liminar, né? Esse requerimento liminar, pessoal, que é a peculiaridade distintiva, a nota distintiva da ação possessória de força nova para o procedimento comum de força velha, essa liminar está prevista lá no artigo 562, que vai dizer basicamente o seguinte: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Na verdade, pessoal, o que esse dispositivo diz é o seguinte: que provada a posse do autor, provado que ocorreu turbação ou esbulho, ou mera ameaça de turbação ou de esbulho, e que essa turbação ou que esse esbulho ocorreram dentro do prazo de 1 ano e dia, ou seja, provados os requisitos exigidos para a ação possessória no artigo 561, é possível que o juiz defira no início do processo a reintegração, a manutenção da posse ou faça cessar a ameaça que vem sendo dirigida ao possuidor. É possível que haja antecipação dos efeitos da tutela com a produção de uma decisão no início do processo, outorgando a proteção possessória. Então, na inicial, deve haver necessariamente prova documental ou documentada de quê? Da posse, do ato de turbação ou de esbulho ou de ameaça e da data em que esses atos foram realizados, para se verificar se a ação foi proposta dentro do prazo de 1 ano e um dia, conferindo ao possuidor a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, a possibilidade de tutela liminar
para proteção possessória, né? Então, o artigo 561 vai dizer para vocês o que é necessário ser comprovado documentalmente, né? Seja por via de documento ou de prova documentada produzida antecipadamente. É necessário que o possuidor comprove a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse no caso da reintegração. Então, pessoal, basta que o possuidor comprove que ele era possuidor, que ele possuía posse, que ele foi turbado ou esbulhado, ou que vem sendo ameaçado, a data em que esses atos ocorreram, a continuidade da posse em caso de manutenção ou a perda da posse em caso de esbulho, que o juiz já no início do processo pode conceder a proteção possessória liminarmente, antes mesmo de se promover a citação do réu. Há duas restrições, no entanto, em relação à possibilidade de concessão da liminar para tutela possessória. São as seguintes. O mesmo artigo 562 vai dizer que, não havendo os requisitos suficientes exigidos para a concessão da proteção liminar, ou seja, se o autor não der conta de comprovar documentalmente ou através de prova documentada, produzida antecipadamente, a posse, a turbação ou ato de esbulho, a data em que esses atos foram consumados, a continuidade da posse, embora turbada, ou a perda da posse em caso de esbulho, caso ele não consiga comprovar isso por documentos, é necessário que o juiz designe uma audiência de justificação. Essa audiência serve basicamente para a coleta dos elementos de prova faltantes para concessão ou não da liminar. Então, se o juiz não se convence que o autor tinha posse, que ele perdeu a posse ou que ele foi turbado na posse, e em que momento esses atos de moléstia à posse ocorreram, é necessário que o juiz designe uma audiência para inquirição de testemunhas, né, para a coleta da prova que é necessária para justificar a presença desses requisitos exigidos para a concessão da liminar. Então, o juiz marca essa audiência para ouvir testemunhas, podem ser vizinhos, podem ser pessoas que presenciaram esbulho, a turbação, que tinham conhecimento da posse exercida pelo autor, né? Se for o caso, se ouvir peritos, geralmente se marca para inquirição de testemunhas aí que sejam capazes de noticiar toda a situação. E aí se coleta a prova faltante, posteriormente a isso o juiz instado, né, estimulado a apreciar novamente o requerimento liminar, se ele tiver condições de outorgar a proteção possessória de modo antecipado, ótimo, se não, a ação prossegue. Tanto no caso da liminar concedida antes da citação, quanto da liminar concedida ou não concedida após a realização da audiência de justificação, é necessário que haja citação do réu. Geralmente, no caso de audiência de justificação marcada, a citação é feita para que o réu compareça à audiência de justificação e possa dela participar. Não há nulidade, contudo, segundo o posicionamento atual do STJ, não há nulidade procedimental no fato do réu não ter tido a oportunidade de participar da audiência de justificação. Então, se eventualmente o réu não participa da audiência de justificação, isso não gera nulidade no procedimento. Contudo, para se evitar aí uma eventual alegação posterior de nulidade, que obviamente não deve ser declarada, segundo o STJ, né, geralmente se promove a citação do réu para participar da audiência de justificação. Bom, independentemente da liminar ter sido concedida antes da citação do réu ou após a realização